Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre aromaterapia, ou seja, o uso de óleos essenciais no tratamento de doenças. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre a dor de vacinação em crianças, tá? Para isso, nós temos o nosso convidado mais que especial, o Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, que é doutor em ciências farmacêuticas pela USP, também tem a especialização e trabalha clinicamente com aromaterapia, tá? Bem, antes disso, nós vamos então relembrar para aqueles que querem acompanhar o nosso quadro que nós estamos disponíveis, para visualização, tanto no Google, digitando Web Rádio Namastê, e aí vocês vão acompanhar toda quinta-feira às 19 horas o nosso quadro, e também no YouTube você pode buscar por Ciência e Espiritualidade, Amor Fraterno e acompanhar os quadros mais antigos, tá bom? Muito bem, vamos lá então conversar um pouquinho sobre o nosso estudo de hoje. O título do nosso trabalho é O efeito da aromaterapia com óleo de lavanda na dor da vacinação em infância. 2 pontos, um teste duplo cego, randomizado e controlado. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista que se intitula Journal of Caring Science, o que quer dizer Jornal da Ciência do Cuidado, tá? Os autores deste estudo foram o primeiro autor, o Farid Vaziri, e o último autor, o Farrokh Saki. Ambos são pesquisadores da Universidade Médica de Ciências Médicas, de Shirah, no Irã. Tá? E eles fizeram um estudo que é duplo cego, randomizado e controlado. O que isso quer dizer para nós? Que é o tipo de teste clínico que tem um maior valor científico, pela razão de que as pessoas não sabiam se elas estavam, que participaram dos testes, não sabiam se elas estavam recebendo a lavanda ou um controle, por exemplo, óleo de oliva, como controle que não tem os princípios ativos da lavanda, e ao mesmo tempo quem analisa os resultados não foram as mesmas pessoas que realizaram os experimentos. Então, os resultados são analisados cegamente, Então, por isso, duplo cego. Nem quem recebeu os óleos sabia qual óleo que era, se era controle ou a lavanda, e nem quem analisou os resultados sabia. Então, quando a gente acha diferença, mesmo assim, significa que é um resultado muito mais, com aplicabilidade muito maior, com uma chance de ocorrer erro muito menor, tá? Muito bem. Então, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre este estudo, primeiro nós temos que compreender a importância da vacinação, tá? A vacinação, ela foi um dos grandes eventos de revolução na ciência médica mundial. Quando as vacinas surgiram, nós conseguimos reduzir drasticamente o número de pessoas que passavam por doenças e morriam por determinadas doenças que até então eram altamente descontroladas, Em especial, nós vamos tratar neste trabalho da vacina pentavalente. Tá? A vacina pentavalente, ela é dada em crianças e ela previne, em grande quantidade, com uma baixíssima taxa de erro e de efeitos colaterais, 5 doenças, que são elas: a difteria, o tétano, a hepatite B, a influenza do tipo B e a coqueluche, tá? Então, essas doenças na infância foram altamente controladas a partir do uso da vacina pentavalente. Só que toda vez que nós administramos vacinação injetável em crianças, em pessoas como um todo, nós temos uma dor que às vezes
né, faz os pais sofrerem junto com a criança, e alguns adultos, até, né, mais velhos, sentem pavor de agulhas e de injeções. Mas a verdade é que nós sabemos que com o tempo existe um limiar de dor, tá? Então, a partir de um estímulo tal, X, né, que seja qual for, a dor ela é percebida de uma maneira mais intensa. E esse limiar ele vai aumentando com a idade e à medida que se tem experiências de vacinação. Isso significa que em crianças que ainda não desenvolveram esse limiar, a percepção de dor costuma ser maior, tá bom? Bem, sabendo disso, existem diversas formas alternativas que os pais e até alguns profissionais de saúde buscam utilizar para reduzir a sensação de dor durante injeções. E neste estudo, então, foi testado de maneira clínica e muito séria a aromaterapia, especialmente a aromaterapia com o uso da lavanda, tá? A lavanda é um dos principais óleos essenciais utilizados na aromaterapia como um todo, mas especialmente buscando calma, sono, né? Melhora de humor no sentido de redução das percepções de ansiedade, de estresse, e até mesmo para auxiliar a dormir, né? Tratar insônia, entre outras aplicabilidades. O Cadu vai conversar um pouquinho hoje conosco sobre as aplicabilidades da aromaterapia e também sobre esse estudo. Bem, então, sabendo, né, da importância da vacinação, sabendo o que é essa dor percebida pelas crianças na vacinação e do óleo essencial e seu potencial efeito, como eu disse, já foi mostrado vários outros efeitos para o óleo da lavanda, o estudo atual desenvolveu uma metodologia para testar, então, se em crianças recebendo a vacina pentavalente, nós conseguiríamos o mesmo resultado. Esse, então, foi o objetivo desse estudo. Para avaliar a eficácia do óleo de lavanda, a seguinte metodologia e distribuição, né, randomizada, ou seja, aleatória em grupos, né, foi feita para as crianças. Foram testadas um total de 97 crianças com até 42 semanas de idade, recebendo a vacina pentavalente. 43 dessas crianças receberam por aroma, né, ou seja, por inalação, o uso do óleo de lavanda. E outras 54 crianças foram um grupo controle, receberam um óleo ou outro qualquer para cheirar, como óleo de oliva, né, um óleo controle, digamos assim. E esse foi o grupo controle. E todas essas crianças, então, passaram por um teste prévio, antes da vacinação, do nível de dor, e essa escala de nível de dor em crianças se chama, em inglês, a gente tem a abreviação NIPS, N-I-P-S, tá? Essa escala de dor em crianças, ela observa alguns fatores para qualificar, já é um método validado internacionalmente de medir a dor. Dentre esses fatores que são avaliados, nós temos o choro, a expressão facial, o movimento de braços e perna, a alteração na respiração, dentre outros fatores. Mas o importante é o seguinte: quanto maior o nível nessa escala, NIPS, maior a percepção de dor da criança. E quanto menor a numeração nessa escala, menor a percepção de dor. Então essa escala foi aplicada antes do uso da vacina, da aplicação da vacina. Deu-se então os óleos para o grupo controle, né, um óleo controle, e para o grupo de lavanda, o óleo de lavanda para inalar. E aplicou-se a vacina. Após a aplicação da vacina, se mediu novamente o NIPS, ou seja, o nível de dor nas crianças, tanto com 15 segundos após a aplicação, quanto com 5 minutos após a aplicação da vacina. E os principais resultados desse trabalho nos mostraram que a percepção de dor nas crianças, por essa escala de avaliação de dor, foi muito menor nas crianças que receberam o óleo de lavanda, tá?
Então, o óleo de lavanda inalado diminui a percepção de dor em crianças. Mas existem alguns aspectos que a gente tem que se aprofundar nesses resultados e na aromaterapia. E para isso, eu gostaria de convidar o Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, o Cadu, para conversar conosco sobre a aromaterapia e esses resultados. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Cadu. Então, nós vamos fazer algumas perguntas para o Cadu interagir conosco. A primeira pergunta que nós vamos fazer para o Cadu é a seguinte: a aromaterapia envolve apenas o uso inalatório de óleos essenciais? E qual a sua relevância comparada a outros tratamentos? É muito frequente as pessoas pensarem que a aromaterapia, por se tratar dos aromas, dos cheiros, ela se restringe apenas ao uso aromático. Mas isso não é verdade. Na aromaterapia nós podemos utilizar 3 vias de administração dos óleos essenciais, sendo a principal delas a via aromática. Então podemos colocar os óleos essenciais em difusores de óleos essenciais, podemos ainda utilizar uma gotinha do óleo na palma das mãos, para fazer uma inalação direta, ou ainda utilizar de outros recursos em que o óleo essencial vai evaporar, a ponto da gente inalar, respirar e assim ele fazer efeito no nosso organismo. Outra via de administração muito interessante e segura é a via tópica, em que a gente usa então os óleos vegetais para diluir os óleos essenciais aplicando topicamente. Você pode passar no corpo para fazer tratamento de feridas, por exemplo, mas você pode também aplicar em regiões específicas de alta absorção, para poder serem absorvidos os óleos essenciais e promover o benefício no nosso corpo, acalmando as nossas emoções, promovendo benefícios no sistema circulatório também, Então, existe essa outra via que é bem interessante. E, por fim, no Brasil, a gente tem ainda uma outra via de administração que está sendo bem discutida, que é o uso direto, o uso interno dos óleos essenciais. Nesse caso, os óleos essenciais podem ser ingeridos, mas é preciso um controle muito maior, uma observação muito maior, Então, o paciente tem que ter a indicação dessa via interna para que se possa fazer esse uso, ou ainda utilizar óleos essenciais extremamente puros, devido à qualidade que a gente deve observar no uso interno dos óleos essenciais. Bom, são essas 3 vias de administração em especial: o uso aromático, o uso interno e a via tópica, o uso tópico dos óleos essenciais. A aromaterapia ela é muito interessante quando a gente compara com outras formas de tratamento, porque é um tratamento completamente natural, porque os óleos essenciais, eles provêm das plantas medicinais, São compostos aromáticos extraídos dessas plantas. Então a gente está fazendo um tratamento que é completamente natural e faz bem para o nosso organismo. Além disso, é uma terapia muito eficaz, para diversos tratamentos, muito segura, também não vai ter efeitos colaterais. Então, quando a gente compara com outros tratamentos, a grande questão é o uso dos outros medicamentos, por exemplo, eles podem sempre trazer algum comprometimento no fígado, algum nível de tolerância no organismo, que são os efeitos colaterais que são indesejados, Já na aromaterapia, isso não ocorre, Esses efeitos colaterais, eles praticamente não existem e fazem sempre muito bem para o nosso organismo. A segunda pergunta que nós vamos fazer para o Cadu é a seguinte: nos conte um pouquinho sobre a sua experiência clínica como aromaterapeuta com o uso do óleo de lavanda. Professor Sérgio, para falar sobre o óleo essencial de lavanda, a gente então tem que dizer sobre os benefícios da aromaterapia nos 4 níveis de cura. Os óleos essenciais, eles têm essa propriedade de atuar no nosso corpo físico, no emocional, mental e também no espiritual energético. A experiência que eu tenho então com o óleo essencial de lavanda, ela é fantástica nesses 4 níveis de cura.
No corpo físico, por exemplo, a lavanda tem a propriedade de ser uma excelente cicatrizante, ela é calmante para a pele, estimula a produção de colágeno, então ela tem uma indicação muito boa para tudo aquilo que acomete a pele. Então, por exemplo, feridas, né? Acne, arranhões, queimaduras, porque ela vai ajudar a desinflamar, né, aquela lesão, e além disso promove uma cicatrização do tecido de dentro para fora, né, com especialmente a produção de colágeno. Então ela é um óleo que é calmante para a pele, então picadas de mosquito, por exemplo, também tem indicação, a acne, como eu falei. Então no corpo físico ela é excelente para isso. E tem uma outra propriedade interessante, que ela é hipotensora, ajuda a diminuir a pressão arterial. No corpo mental, o óleo essencial de lavanda é calmante, muito indicado então para as pessoas que têm muita ansiedade, que estão vivendo situações de estresse, né, por causa disso. Então, ela ajuda a acalmar as emoções. Quando num teste olfativo, por exemplo, a pessoa sentindo o aroma do óleo essencial, ele vai direto para o sistema límbico, né? E promove essa serenidade, essa calma no corpo emocional, vamos dizer assim, tá bom? No corpo mental, quando a gente então pensa nesse nível de cura mental, o óleo essencial de lavanda tem a propriedade de ser um forte sedativo, né? Então, assim, não é um óleo indicado para estudar, muito pelo contrário, é um óleo indicado para a gente dormir melhor, né? Ela ajuda a gente a entrar num sono profundo e restaurador, né? Por isso, essa propriedade tão interessante da lavanda, que é ser sedativa. Bom, e no corpo espiritual energético, é um óleo essencial que traz o sentimento de paz e serenidade. Além disso, ajuda a gente a tomar uma postura de avaliação com a razão também dos rumos que a gente tem que tomar na vida, né? Elas nos colocam nessa condição, trazendo um ambiente favorável para a gente tomar decisões, para a gente acalmar nossos ânimos, né? Para nos tornar desenvolver em nós essa paz e essa serenidade no nosso agir. E a nossa terceira pergunta é a seguinte: qual a importância dos resultados encontrados no presente estudo? Neste estudo em especial, nós observamos então que uma concentração muito baixa do óleo essencial de lavanda, né? Eles utilizaram uma concentração de 0,5% e apenas 5 gotinhas dessa diluição para pingar nas crianças e promover então um benefício, né, no alívio da dor. Então, nesse caso, a gente observa que é muito simples. É uma prática que pode ser introduzida em várias salas de vacina em todo o país, né? É um óleo essencial acessível e muito fácil, seguro e muito fácil de ser manipulado, né? A diluição a gente sempre faz com os óleos vegetais e, nesse caso, você pode utilizar nas salas de vacina para acalmar essas crianças, né? Geralmente, os pais ficam muito nervosos, presenciando ali as crianças chorando, e a própria criança, né, também sente aquele efeito da dor, sente ainda aquele desconforto da vacina. Então, o óleo essencial de lavanda, de uma maneira muito simples nesse estudo, e que foi comprovado cientificamente, tem um efeito positivo, né, aliviando a dor dessas crianças após a vacinação. Então, o que a gente observa é que as crianças que usaram o óleo essencial de lavanda, né, ali no momento da vacinação, elas tiveram um menor valor nos testes que avaliam a dor. Muito bem. Queria primeiramente agradecer imensamente a participação do Carlos Eduardo Mendes D'Angelis, esse doutor, pós-doutor, professor e aromaterapeuta com uma experiência clínica fantástica que vem contribuir constantemente conosco aqui nesse quadro de Ciência e Espiritualidade. Bem, eu gostaria de discutir rapidamente alguns pontos e dentre esses pontos a importância da vacinação, tá? A vacinação, existem algumas correntes, especialmente em tempos de Covid, de novas vacinas, alegando o risco de vacinas, de que elas poderiam gerar efeitos maléficos, e eu gostaria de deixar muito claro o resultado e a perspectiva científica sobre isso. Cientificamente falando, todo tratamento e medicação, né, pode gerar uma porcentagem
de efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, na sua grande maioria, são mínimos, tá? E para que um tratamento seja testado cientificamente, clinicamente aprovado, ele tem que ser eficaz e seguro primeiramente. Se ele não for eficaz e seguro, ele não pode seguir no processo de validação. Então, todas as vacinas que são aprovadas são testadas cientificamente, sua eficácia e segurança. Claro que essa eficácia ela pode variar, né? 70%, 80%, 90%, 95%. Significa que a grande maioria das pessoas vai sim ter resultados positivos com o mínimo de efeitos colaterais. Exceções podem existir? Podem, mas é uma minoria realmente grande exceção. E se não fosse a vacinação, a humanidade não estaria no atual estado de desenvolvimento. Nós só conseguimos evoluir, né, por causa do avanço da ciência, e dentro desse avanço da ciência na saúde, nós temos a vacinação como uma arma eficaz, efetiva e segura, tá, para a grande maioria de nós. Isso significa que não fiquemos divulgando informações sem base científica, porque às vezes pessoas que não têm acesso a uma informação mais segura e confiável podem acreditar em falsas verdades ou meias verdades, e nós que divulgamos isso somos responsáveis por eventuais problemas que essas pessoas puderem enfrentar por não tomarem ou por terem criado medo, aversão, sem uma base fundada, real, para aquilo. Portanto, sejamos realmente criteriosos com a avaliação do que nós divulgamos, saibamos que existe toda uma espiritualidade trabalhando em nosso favor para que o avanço da ciência esteja sempre associado com uma base segura do nosso desenvolvimento íntimo e pessoal também, tá? Como diz Emmanuel, o Ricardo comentou brilhantemente nessa semana que se passou, nós temos as luzes da ciência como um farol para auxiliar Deus a nos ajudar, né? Então, Deus utiliza-se do ser humano, da ciência, da tecnologia e da pesquisa como ferramenta para o avanço da própria humanidade. Então, nós estamos sim sendo guiados por mais alto, por toda a espiritualidade amiga, os nossos bons mentores, anjos de guarda e todos que buscam nesse momento de transição o melhor para a nossa humanidade. Então, a aromaterapia é uma das principais ferramentas de terapias alternativas que nós temos, e eu pessoalmente tive resultados fantásticos com a aromaterapia, não só comigo, mas também em toda a minha família, e recomendo fortemente que busquem um profissional qualificado, né, gabaritado, porque também não é simplesmente sair cheirando qualquer coisa, porque a gente pode ter problemas, né, se não for algo bem embasado, mas pode ser sim uma solução para diversos problemas de saúde. Muita gratidão pela oportunidade de podermos conversar mais esse dia. Gratidão, namastê e até a próxima.